ele, num ato falho, senador Randolph. Num dia só, nós prendemos mais de 1.000. Nós quem? O PT hoje todo bate palma para Moraes. Não batia quando ele foi indicado para o Temer, que era advogado do PCC, que era um incompetente, que Temer estava botando lá dentro um golpista, um cara que era filhote do Alckmin. O senador Magno Malta confrontou de forma contundente o discurso e a hipocrisia do senador petista Randolfo Rodrigues. Malta criticou abertamente Randolfo, após o senador petista defender a inação de Pacheco e as ações autoritárias do ministro do STF, distorcendo as palavras de Malta. Randolph foi duramente confrontado e toda a sua hipocrisia jogada na cara. Depois que saiu, que apareceu tal áudio do 6.1 giga, que estão com a Folha de São Paulo, e a Folha de São Paulo começou a publicar, e quando a Folha de São Paulo publicou os áudios, logo eles correram para passar o pano. Vossa Excelência preside um colegiado, que somos todos nós. Vossa Excelência é meu presidente. Eu não posso perguntar para o Papa. Eu tenho que perguntar para Vossa Excelência, que é meu presidente. As questões que envolveram isso, e que, de repente, o Conselho Nacional de Justiça, antes que isso chegasse lá, eles já tinham dado um 1-0. Um país absolutamente aparelhado. Alexandre de Moraes não está sozinho. Então, nós, senadores, eu, pelo menos, na minha posição, gostaria de ouvir do meu presidente o que foi tratado naquela reunião, onde os ministros estavam lá, Vossa Excelência estava lá. O que se sabe são cortes que estão na rede social da coletiva que Vossa Excelência deu. Mas é que eu, na verdade, já tinha até saído do plenário. Eu fiz questão de voltar porque eu considero que tem um debate aqui importante a ser travado, sobre dois aspectos que tem que aqui ser assinalados, senhor presidente. Eu acho que ainda é muito cedo para fazer um balanço de vossa gestão. O senhor ainda é presidente deste plenário, desta casa, ainda durante pelo menos mais 4, 5 meses. Então, acho que teremos o tempo adequado para isso. Mas toda vez que se antecipa um debate sobre vossa gestão, eu faço questão de voltar ao plenário, de estar presente. Porque é meu dever. O senhor sabe que uma das minhas formações, com muito orgulho, é a de historiador. Então, é meu dever, como historiador, testemunhar o papel que o senhor cumpriu. Eventualmente, presidente, pode ter aqui no plenário posições de apoio ou de divergência a Vossa Excelência, como já foram assinalados, por circunstâncias distintas, por momentos distintos, por uma pauta ou por outra. Mas tem que ser assinalado e destacado o papel que o senhor cumpre no patamar da história do país. Presidente, a última quadra é porque alguns colegas aqui esquecem, ou fazem questão de esquecer. Alguns colegas aqui não admitem que tentaram romper com a democracia. Alguns colegas, no 30 de outubro do ano passado, não queriam que o resultado das eleições fossem reconhecidos. Eu sei que eles têm um pouco de vergonha de assumir isso, mas eles não queriam o reconhecimento do resultado democrático das eleições. Mas o senhor foi lá ao Tribunal Superior Eleitoral, foi lá ao TSE, referendar o resultado soberano do povo brasileiro. Isso já lhe coloca na história. O senhor, alguns, com certeza, queriam que o senhor se curvasse às hostes que invadiram aqui os 3 prédios da República e da democracia, que depredaram, que vilipendiaram aqui. Queriam que o senhor se curvasse a isso. O senhor se levantou e reafirmou, como patriota que é, a defesa da institucionalidade democrática. Então, presidente, eu sempre faço questão de reafirmar o diálogo que tive com o senhor na sua primeira eleição. Eu tenho muito orgulho de ter votado no senhor as 2 vezes para a presidência, para esse posto que o senhor está. Eu faço questão de assinalar o dia que conversei com o senhor, alguns dias antes da sua eleição, eu, então líder da oposição, e disse que o senhor cumpriria o papel mais importante da história do país nesta cadeira de presidente do Senado, e que
cumpriria o papel de fazer a redenção dessa cadeira, porque alguns anos atrás, aliás, há 60 anos atrás, um presidente do Congresso Nacional, quando o presidente da República estava em território nacional, de forma autoritária declarou vaga a presidência do Congresso Nacional. O senhor redimiu a cadeira da presidência do Congresso Nacional. O senhor restabeleceu o patamar da cadeira do presidência do Congresso Nacional com compromisso com o maior valor civilizatório que o povo brasileiro conquistou nos últimos 30 anos, que foi a sua democracia. Quando se fala isso, eu sei que alguns colegas ficam meio constrangidos, porque eles, na verdade, eles queriam que o resultado de 30 de outubro de 2022 não fosse reconhecido. No fundo, eles queriam que prosperassem o vilipêndio do 8 de janeiro. A sua posição firme lhe coloca no patamar dos grandes brasileiros dessa história. Então, isso é que tem que ser sempre reconhecido por todos nesse plenário, por todos que têm verdadeiro amor à democracia brasileira. Agora eu vejo alguns aqui questionarem a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu peço uma reflexão a todos, presidente. O que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, está pedindo é que esse bilionário tem um representante no Brasil. Agora eu pergunto, se sobre a ordem jurídica brasileira, todos podem cumprir a ordem, nacionais e estrangeiros estão submetidos a ela. Empresa, CNPJ, pessoa física e pessoa jurídica, CNPJ nacional, CNPJ estrangeiro, estão submetidas à ordem jurídica nacional? Por que o alecrim dourado do senhor Elon Musk não está? Não pode estar. Porque o alecrim dourado do senhor Elon Musk, ele acha que com os bilhões que ele tem, ele está acima da ordem pátria daqui? Não, presidente, a vida do povo brasileiro não alterou com a suspensão do X. E o X não está suspenso definitivo, não. Basta o senhor Musk, esse alecrim dourado, bilionário do mundo, que se acha que está sobre o bem e sobre o mal, que acha que o dinheiro compra tudo, compra até pátrias. Basta esse senhor dizer, tudo bem, eu vou colocar um representante da minha empresa para responder às ordens emanadas pela soberania da Suprema Corte Brasileira. Basta ele dizer isso. Agora, alguns acham melhor ficar batendo palmas para um bilionário com interesses escusos internacionais do que defender a soberania do Brasil. Eu fico, presidente, com a soberania brasileira, que toma uma decisão histórica de submeter as Big Techs à ordem soberana de uma nação, às ordens soberanas de uma nação. Eu fico, sobretudo, em apoiar as posições que Vossa Excelência tem assumido, com a imparcialidade necessária na presidência e na magistratura da presidência dessa casa, e as posições históricas que Vossa Excelência tem assumido em defesa da democracia brasileira. Senhor presidente, senhores senadores, senhor presidente Pacheco, como sempre foi, eu quero falar olhando para Vossa Excelência. Por que eu voltei? Eu cheguei no meu gabinete, comecei a fazer fisioterapia e pedi para parar, para eu voltar. Porque ficou parecendo aqui para o povo brasileiro é que quem falou antes desrespeitou Vossa Excelência, ofendeu Vossa Excelência. Eu queria perguntar a Vossa Excelência, alguma das minhas palavras te ofendeu? Não, absolutamente, senador Mano. Então nós estamos corretos. O senhor é meu presidente e eu sou um senador dessa casa. Eu estava no meu gabinete, comecei a ouvir os discursos, que o senhor respeita a casa, o senhor tem bom relacionamento, respeita as pessoas, nada disso é mentira. Mas tudo que eu digo aqui, não é com relação ao presidente da casa, enquanto cuidador da casa, dos mandatos e do relacionamento. É porque existem 3 poderes no país: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E entre esses 3 poderes que diz a Constituição que são harmônicos entre si, Vossa Excelência preside o poder que tem mais poder. O que é a minha fala? É que há um poder que se pôs
acima dos outros poderes. Hoje quem legisla é o Supremo. Quem manda é o Supremo. O senador Randolph fez um discurso bonito e foi embora. Mas ele não fala nome, ele fala assim, eles, mas eu vou falar nome. Ele, num ato falho, senador Randolph. Num dia só, nós prendemos mais de 1.000. Nós quem? Nós quem? Nós prendemos mais de 1.000? Ele estava lá no Supremo Tribunal Federal, quando Cesare Battisti, um terrorista, estava sendo julgado, e quando ele foi julgado inocente e está preso na Itália, de prisão perpétua, e fez uma delação e confessou todos os crimes que fez, ele estava lá, vibrando com o inocente Cesare Battisti. Ora, é historiador? Eu conheço a história também, e a mais recente do Brasil. O discurso que Vossa Excelência fez na época de Alexandre de Moraes, que hoje é seu amigo, e que Vossa Excelência botou os podres dele todo para fora, e do Supremo Tribunal todo para fora, e que o Supremo Tribunal prevaricava, que o Supremo Tribunal Federal, palavras de Vossa Excelência, fazia um ativismo judicial, assintoso contra a nação brasileira. É tudo casuísmo. Eu posso citar nomes, porque não corro o risco de ser desmentido, senador Alessandro. Casuísmo. Mas nos dias de Moraes ser sabatinado, eles estavam nos corredores de advogado do PCC, o resto, Vossa Excelência pode imaginar. O PT hoje todo bate palma para Moraes. Não batia quando ele foi indicado para o Temer, que era advogado do PCC, que era um incompetente, que Temer estava botando lá dentro um golpista, um cara que era filhote do Alckmin. Aqui dentro desse plenário, eu estava sentado aí em pé, onde está o senador Exalci, com o microfone aberto na mão, falando, e Lewandowski, aquele sujeito lá que hoje é ministro da Justiça, que é ministro da Justiça, cortou minha fala. Randolph fez ali uma questão de ordem que dava mais de 10 páginas lendo. Acabou de ler, ele acatou a questão de ordem e deu direitos políticos a Dilma. Eu já vi 2 discursos diferenciados. O primeiro foi o que Alexandre de Moraes fez no dia da sabatina dele. Eu nunca vi na minha vida, e ninguém vai falar, sobre liberdade o que esse cidadão falou naquele dia. E nunca vi um discurso mais verdadeiro do que o do senador Randolph falando sobre Alexandre de Moraes naquele microfone ali. E falando sobre o Supremo, e mostrando provas. Agora tudo é casuísmo. Veio a questão do Starlink, a maior plataforma do mundo. Ela revela cidadãos brasileiros, amparados pela Constituição brasileira, sendo perseguidas por um só homem. E Maurício Correia, presidente do Supremo Tribunal Federal, antes da aposentadoria, disse: ordens ilegais não se cumprem, e não se deve cumprir, para não fazer perpetuar a ilegalidade. Aqui não é o caso só do X, do Elon Musk. São de pessoas perseguidas, são de jornalistas exilados, pessoas que nada têm a ver com nada, que são perseguidas por um post que fez. Pessoas que estão cerceadas, estão com tornozeleira eletrônica, tomando 17, 14, 15 anos de cadeia por conta de Alexandre de Moraes, que está lá naquele poder como se presidente fosse e ele ocupasse as 11 cadeiras. Ele manda em tudo. E segundo a imprensa, Vossa Excelência estava também, quando ele tomou aquela decisão de parar o X e de começar a multar quem usar o VPN de 50 mil reais por dia. Nós estamos na casa de Rui Barbosa, nos 200 anos do Senado, e Rui disse que a pior das ditaduras é a da justiça, que contra ela ninguém pode. Então nós, senadores, o Brasil nos cobra. A pessoa pega no meu braço na rua e fala: não desiste. Cadê o Senado? Vocês não fazem nada. Vocês estão calados. Eu quero ouvir o presidente da minha casa sobre esse assunto, sobre o que o Brasil está vivendo. Porque senão
tudo descarrega em Vossa Excelência. Vossa Excelência é o presidente dessa casa. Vossa Excelência foi erguida ao mais alto lugar e ninguém chega a lugar nenhum sem a vontade permissiva de Deus. Pela vontade permissiva de Deus, Vossa Excelência está sentado nessa cadeira. Eu vou encerrar. Eu não posso fazer pergunta para o Papa. Eu tenho que perguntar para o senhor sobre o que a nossa casa pensa do ativismo judicial. Sobre como nossa casa vai agir. E quem vai agir é Vossa Excelência. A caneta é sua, com relação ao ativismo judicial. Mas com relação à casa, relacionamento e respeito, nada a ver. Com todo respeito. Respeito demais o senador Paim, já tive na vida dele, num dos piores momentos da vida dele. Já passei por 2 eleições dele, ajudei ele no Rio Grande do Sul, fazendo campanha. E já tive num dos momentos mais duros da vida dele. Mas me ressinto de que a Comissão de Direitos Humanos nunca fui visitar ninguém, nem na Colmeia, nem na Papuda. Então, senhor presidente, o respeito que todos lhe devotaram aqui, nós também devotamos. A minha fala é dirigida ao presidente de um poder. Muito obrigado. Como diz o ditado, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Aliás, Randolph é descrito como um oportunista, que se adapta de acordo com seus interesses e daqueles que ele representa.